Convecção, nós já citamos, né? Que convecção é a soma de advecção com difusão. Convecção é igual a advecção mais difusão. Você tem uma partícula material que está sendo transportada de um ponto para outro, ela traz energia deste ponto para este ponto. Isso é advecção. Mas, ao mesmo tempo que ela desloca, ela vai trocando energia com a vizinhança por difusão. Então, deste ponto até esse, nós temos convecção. Convecção. Considerando a advecção e considerando a difusão. Ok? Pode ainda aparecer a radiação, tá? Só que radiação não está incluída na convecção. Convecção é difusão mais advecção. Radiação já é outro processo. Tem que ser colocado à parte. Difusão molecular. Processo de transporte de uma dada informação em um meio material, devido à existência de gradientes de potenciais associados à informação. Você pode ter difusão de energia térmica, pode ter difusão de quantidade de movimento linear, pode ter difusão de concentrações. Qualquer informação pode ser difundida, tá? Pode ser difundida. E a gente pode, inclusive, fazer analogia para entender essa questão aí da difusão. Você pode fazer analogia, né, com sistemas, um sistema social. Se você pega um bairro com muitas pessoas, e uma pessoa sai de um ponto do bairro, se desloca até outro ponto, levando uma informação, isto é a advecção de informação. Mas, se ele fica quieto na casa dele, conta para o vizinho conta para o outro vizinho, e assim por diante, essa informação chegará ao mesmo ponto citado anteriormente. Mas isso não é advecção, isso é difusão. Porque não houve um agente em movimento levando a informação. Agora, esse mesmo indivíduo que sai correndo até outro ponto para levar a informação, enquanto ele vai correndo, ele vai transmitindo a informação para os vizinhos. Isso é difusão. Junto com a advecção, então nós temos a convecção. Mas alguém pode transmitir também uma informação, levantando um papagaio, e alguém que está longe observa o papagaio e capta a informação. Isso é uma forma ondulatória de transferir informação. Porque a pessoa visualiza, ela vê. Então, tem ondas eletromagnéticas, enfim, qualquer tipo de ondas, né, que vai impressionar a visão. Isso é também uma transferência de informação. Mas não é nem convecção, nem advecção, nem difusão. Aí já é ondulatório. Ok, pessoal? Bom, então, o fluxo difusivo de uma dada informação é proporcional ao gradiente do potencial. Por exemplo, o fluxo de energia térmica é proporcional ao gradiente de temperatura. Quanto maior o gradiente de temperatura, maior o fluxo de energia térmica. O fluxo difusivo de uma dada concentração é proporcional ao gradiente dessa concentração. Assim, nós vamos encontrar o potencial associado a diferentes fluxos. Por exemplo, o fluxo de quantidade de movimento linear vai ser proporcional ao gradiente da velocidade. Gradiente da velocidade. Esse aqui vai promover um fluxo de quantidade de movimento linear. Vai ser proporcional ao gradiente da velocidade. Isso aqui vai ser um vetor. Então, qualquer informação pode ser transportada por difusão
e a gente pode já modelar o fluxo difusivo. Tem aí um coeficiente de proporcionalidade da difusão da informação que vai depender do meio material. Então, energia térmica se difunde mais facilmente em um meio que em outro. Tem meios que são isolantes ao fluxo de energia térmica. Tem meio que é altamente condutor. Então, existe uma dependência desse fluxo, né? Para a gente completar aqui a equação, ao invés de proporcionalidade, nós podemos estabelecer uma igualdade, né? E aí entra um coeficiente que é propriedade do meio. Essa observação aqui é importante, olha. Alguns autores confundem a palavra molecular com a palavra laminar. A difusão é resultado de uma movimentação molecular e não de um regime de escoamento. A difusão vai acontecer igualmente no regime laminar e no regime turbulento. Ela continua sendo uma difusão molecular. O regime pode acelerar essa difusão, porque o regime vai afetar o gradiente, mas não afeta o carro. Tá? Então, não confundir difusão molecular, substituindo isso por difusão laminar. Isso não existe, difusão laminar. E é frequente a gente encontrar isso na literatura ou nas apresentações. Nessa segunda-feira, nessa terça-feira, na verdade, eu participei de uma banca de mestrado, onde tinha essa nuance escrita na dissertação de mestrado. Então, estava lá escrito, equações de Navier-Stokes laminar. Isso não faz sentido, porque as equações de Navier-Stokes são utilizadas tanto para regime laminar quanto para regime turbulento. Então, não faz sentido falar de equação de Navier-Stokes laminar. Tá? Então, é comum encontrar essa nomenclatura, difusão laminar, que é desprovido de sentido físico. O processo de difusão é de natureza puramente molecular. O regime do escoamento turbulento apenas afeta a intensidade do efeito, uma vez que aumenta a intensidade dos gradientes locais, bem como a densidade de gradientes. Se no laminar eu tenho essa variação da temperatura, no turbulento eu posso ter essa variação. Então, observa que eu intensifico os gradientes, o gradiente aqui no laminar é isto, o gradiente no turbulento aqui é isto. Eu intensifiquei. Aqui eu tenho esta variação no laminar. Olha quanto de variação eu tenho no turbulento. Então, no mesmo volume, eu tenho muito mais densidade de gradientes. E tem mais também intensidade dos gradientes. Então, isso precisa ser entendido. O regime afeta o processo que é molecular. Não existe difusão turbulenta. Quando nós vamos ver nos capítulos seguintes esse conceito, isso é uma modelagem de efeitos não lineares que são traduzidos a fim de modelagem em efeitos difusivos. Mas lembrem, difusão realmente é só molecular. Tá? Não existe difusão laminar ou turbulenta. Está aqui. Eu já comentei, então, a difusão turbulenta. Vamos dar mais uma repassada aqui, importante. Difusão turbulenta é uma modelagem do processo advectivo não linear de transporte de informações no espaço e no tempo. Por analogia ao processo de difusão molecular, modela-se as interações não lineares como sendo
processo difusivo turbulento. Será visto mais à frente. Utilizando-se os conceitos de viscosidade turbulenta e os gradientes potenciais filtrados. Então, a gente traduz efeitos advectivos como se fossem difusivos. É um processo de modelagem. Cabe observar que isso é apenas uma modelagem. Na realidade, a difusão só ocorre a nível das moléculas. O regime de escoamento turbulento, fisicamente, acelera, intensifica a difusão molecular. Dissipação. Isso aqui é importante, nós vamos gastar um tempinho nisso. Dissipação. É o termo utilizado para designar, no nosso cotidiano, né? Se vocês procurarem num dicionário, vocês vão encontrar significados diversos para a palavra dissipação. A gente procura também na Wikipédia, nós vamos encontrar diversas significações para essa palavra. Entre elas, ela designa desaparecimento. Desaparecimento. Por exemplo, se você fica olhando para uma nuvem, a nuvem, ela pode ir desaparecendo. Aquilo que você está visualizando vai desaparecendo. A nuvem em si vai desaparecendo. Então, a nuvem está sendo dissipada. Teor de umidade, a massa de água, a massa de molécula, a soma das moléculas de água, isso não mudou. Então, a nuvem pode ser dissipada. Mas as informações contidas na nuvem, não serão dissipadas. Porque as informações não desaparecem, elas continuam no universo. Também pode ser utilizado como um sentido de dispersão. Né? Você vai dissipar alguma coisa, você está dispersando, a nuvem está dispersando, aí ela vai desaparecendo. Pode ser considerado também como desperdício. Né? Recursos públicos que estão sendo dissipados, estão sendo desperdiçados, mal utilizados. É o mau uso de alguma coisa. Gastos exagerados. Isso é uma dissipação de recursos. Também é encontrado como dissipação de energia, que leva a prejuízo de comunicação, até mesmo a prejuízo científico. Tá? Se você diz que está dissipando energia, então eu vou entender que você está conseguindo fazer energia desaparecer, assim como a nuvem. A nuvem desaparece. A energia contida na nuvem, não. Pode continuar medindo e a energia total vai se conservar. E a energia térmica contida na nuvem? Bom, pode ser transformada, mas não dissipada. Se você disser que está sendo dissipada, entender que ela está desaparecendo. E não está indo para lugar nenhum, assim como a nuvem. A nuvem desapareceu e não foi transformada em nada. Dissipou. Energia, não. Você pode até dizer, a energia térmica contida na nuvem está diminuindo, porque ela está subindo. Ok. Para onde está indo essa energia térmica? Está sendo convertida em energia potencial. Ela está subindo. Por efeitos gravitacionais. Você está convertendo. Não use a palavra dissipação para energia. Senão eu vou entender que vai estar sumindo energia. Ela está indo para lugar nenhum. Por isso o prejuízo científico. Agora, se nós falamos que a energia está sendo convertida, aí sim eu pergunto. Convertida em quê? A energia cinética não está conservando.
ela está sendo convertida. Aí eu pergunto, convertida em quê? Em energia térmica. Eu entendi. Está claro para mim o processo. Estou convertendo energia cinética em energia térmica. Isso clareia cientificamente. Se você me disser, eu estou dissipando energia térmica, energia cinética. Se eu olhar o significado lá do dicionário, eu estou desperdiçando, eu estou dispersando energia, a energia está desaparecendo, estou fazendo mau uso de energia, estou fazendo gasto indevido de energia. Agora, se eu falo, eu estou transformando a energia, então, isso cabe perguntas. Transformando em quê? Em outro tipo de energia. Como que é esse processo de transformação? Eu vou entender qual é a física associada ao processo de transformação. Quando, então, se fala em dissipação de energia, e considerando-se os diversos significados acima, infere-se, com isso, o desaparecimento de energia em um processo termodinâmico. Energia dissipada leva ao entendimento de que a energia desapareceu, porque foi para algum lugar desconhecido, que não corresponde à realidade. Então, no presente livro, esta nomenclatura, dissipação, foi evitada. E procurou-se utilizar a nomenclatura mais adequada, consoante com a lei de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então, observa, pessoal, de onde que nós retiramos a proposta da equação geral de balanço. Taxa de variação de uma informação é igual a uma função de processos de transporte e processos de transformação. Tá? Lavoisier não fala aqui na sua lei de acúmulo e nem de transformação. Mas ele fala que na natureza nós não podemos criar nada. Nós não podemos destruir nada. Podemos transformar. Para as equações de balanço, nós podemos dizer que podemos transformar, podemos acumular e podemos transportar. Isso que a gente pode fazer. Destruir e criar, não. Ok? Não, a gente contraria a lei de Lavoisier. Perguntas? Continuando. Por exemplo, pode-se destruir uma semente, mas não podemos destruir as informações que estão contidas nela, armazenadas nela. Foi adotada aqui, então, a palavra informação, como algo muito geral que pode ser colocado no lugar de tudo ou no lugar de nada, da lei de Lavoisier. O que a gente procurou entender é o que Lavoisier quis dizer com tudo e nada. Quando ele diz, na natureza, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. O que ele está associando com tudo ou nada? Porque eu posso destruir alguma coisa. Eu posso destruir uma semente. Pego o martelo e destruo. Mas eu não posso destruir o que está dentro dela. A sua essência, as informações que estão lá. Por isso, a gente associou a essas palavras tudo ou nada de Lavoisier, a gente associou a palavra informação. Mas nós até chegamos a comprar alguns livros que tratam sobre teoria da informação.
E aí tem que cuidar, por quê? Uma informação do ponto de vista jornalístico tem nada a ver com informação do ponto de vista científico, na física, na engenharia. Então, quando nós falamos de informação, nós estamos falando de informação para o nosso mundo, que é uma temperatura, é uma pressão, é uma massa específica, é uma concentração. Isso são informações no sentido que nós estamos colocando. Tá? Porque no mundo do jornalismo, eu posso criar uma informação na minha cabeça. E, aliás, isso dá muito comum na imprensa atual do mundo. Assim, passa-se a admitir que na natureza não se pode criar nem destruir uma informação. Quando se analisa um processo termodinâmico, por exemplo, várias informações são identificadas. Diferentes tipos de energia, entropia, propriedades termodinâmicas, entre outras. Essas grandezas serão denominadas informações no presente livro. Sempre que algo for identificado como uma informação, passa-se a entendê-la como algo que não se cria, que não se destrói, mas algo que se transforma, que se acumula e que se transporta. Quando é utilizada a palavra transformação, fica claro que a informação foi transformada em outra informação correlata. Observa, eu não posso transformar quantidade de movimento linear em energia. Não posso transformar. Por isso, pessoal, é que não existe nenhuma conversa entre as equações de balanço da quantidade de movimento linear e, quando particularizadas para a fluide newtoniana, dá origem às chamadas equações de Navier-Stokes. Não existe nenhuma conversa entre as equações de Navier-Stokes e as equações de balanço de energia. Tá? Elas não conversam entre si. O que eu queria dizer com isso? Quantidade de movimento linear não conserva. E não tem lá nenhum termo mostrando conversão de quantidade de movimento linear em energia, porque isso não é possível. Eu não posso converter banana em laranja. Eu só posso converter quantidade de movimento linear em algo correlato. Mas não tem nada correlato à quantidade de movimento linear. Então não tem conversão. Não conserva. As equações de Navier-Stokes são derivadas a partir de um princípio que é conhecido como a segunda lei de Newton. E o que diz a segunda, o que o Newton disse com sua lei? Ele diz, se você pega um sistema fechado e aplica sobre ele uma força, então a sua quantidade de movimento linear muda no tempo. É isso que diz a segunda lei de Newton. Nada mais. Então não tem conservação, não tem conversão, mas é uma lei. Né? Sempre que aplicarmos uma força sobre um sistema, sua quantidade de movimento linear vai mudar. Essa é a lei. Entenderam? Agora, se eu pego a equação de balanço da energia cinética, lá existe um termo de conversão. Tá? Então, não conversa, não conserva, mas você pode converter. Porque existem diferentes tipos de energia. E você pode converter um tipo em outro. Energia cinética em energia térmica. Energia térmica em energia potencial. Então, isso é possível. Essa conversão. Ok? Então, uma informação foi transformada em outra informação correlata. Nesse sentido, até nós nos interessamos em saber qual foi o destino do produto desse processo transformativo.
percebe-se que o bom uso da nomenclatura pode despertar o interesse investigativo sobre uma dada informação. O bom uso pode despertar o interesse investigativo. E o mau uso pode truncar, pode interromper o interesse investigativo. A energia foi dissipada. Bom, foi dissipada, então não sei para onde foi, não sei o que virou e não me interessa. A energia foi transformada. Ah, transformada em quê? E como foi transformada? Percebe o interesse investigativo? Então, o bom uso também tem essa nuance, além de transferir a informação apropriadamente, tem também perguntas. A gente começa a questionar. Ok, pessoal? Então, tá aí os nossos comentários sobre a palavra dissipação. É proibido usar a palavra dissipação? Não. Você pode usar a palavra dissipação em muitas situações. Por exemplo, se você está num túnel de vento, fazendo um experimento, joga fumaça, e você visualiza uma esteira de von Karman atrás de um cilindro. E você visualiza e filma, e depois você passa isso em câmera lenta, e você percebe que a estrutura turbilionária em observação, ela está se modificando. Né? Então, aquele desenho, aquela topologia vai desaparecendo. Aquela estrutura vai sendo convertida em outros tipos de estrutura. Menores ou maiores, enfim. Só um instantinho, que deu um problema aqui no celular. Ok. Voltou ao normal aqui. Então, nós podemos usar a palavra dissipação. Porém, cuidado para não estar destruindo informação. É isso que a gente procura cuidar. Equação de balanço. Equação de balanço. Nós já comentamos bastante, né? Qualquer tipo de informação pode ser objeto de um balanço, com o que se obtém as chamadas equações de balanço. Por exemplo, balanço de massa, balanço de quantidade de movimento linear, balanço de quantidade de movimento angular, balanço de energias, balanço de escalares, e assim por diante. A denominação de equação de transporte não é considerada consistente, uma vez que em um balanço encontra-se outros tipos de processos, outros tipos de ocorrências, além de transporte. Um balanço é composto por processo de armazenamento, acúmulo, transporte, que vai ser advectivo, difusivo, ondulatório, e transformações de informações. A equação de conservação não é a nomenclatura adequada para as equações de balanço, pois raramente um balanço implica em conservação. Tampouco essas equações podem ser denominadas equações governantes, uma vez que nenhum processo físico pode ser governado por equações. Os processos físicos são governados por leis naturais, universais, imutáveis. Então, no presente livro, a gente denomina equações de balanço. E fique bem claro o porquê disso.